Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, nesta segunda-feira. Teremos na pauta hoje dessa sessão ordinária a apresentação de 6 indicações parlamentares, pedidos feitos pela comunidade, trazidos aos vereadores e vereadora e apresentados em plenário. Também teremos um requerimento, teremos nessa noite 4 projetos de lei ordinária que irão à votação única. Também uma moção de aplausos. Hoje teremos os 30 anos do CEMEI São Pedro. Por isso, recebemos toda a comunidade escolar nessa noite aqui no plenário. Teremos também a tribuna popular, que será ocupada pela diretora Tatiane. Seja muito bem-vinda. Em nome de todos aqui da Câmara, queremos parabenizar pelos 30 anos do CEMEI do bairro São Pedro, que leva o mesmo nome. Daqui a pouco apresentaremos toda essa história. Queremos convidar também para o mês de abril, a Câmara está se preparando para os 146 anos do município de Rio Negrinho. Por isso, contamos com a colaboração do fotógrafo rionegriense William Steidel. Ele que cedeu fotos para nosso hall, onde temos os biombos ali já à disposição para quem quiser visitar e conhecer alguns pontos turísticos do interior e também da cidade de Rio Negrinho. Todos estão sendo convidados. A todos, uma excelente sessão. Boa noite, Érico. Muito obrigado. Cumprimento também meus colegas vereadores, ao público que se faz presente, em especial a família lá do CEMEI São Pedro, que hoje teve um dia bem feliz, celebrando seus 30 anos. Logo mais a gente vai falar bastante de vocês. Cumprimentar também a todos que nos acompanham de seus lares. E convido o vereador Nedlin para fazer a leitura de um versículo bíblico e a todos para ficarem em pé em reverência à palavra de Deus. Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura e vós vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade iniciamos os nossos trabalhos. Primeiramente, coloco em votação a ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 23 de março de 2026. Em votação. Favorável. 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 A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, senhor presidente. Em nome da vereadora Kete e da Tati, eu quero cumprimentar todas as mulheres que aqui estão nessa casa. Boa noite ao vereador Cabelo, sua esposa, Herma, Wilson, que sempre estão aqui nessa casa. Ofício 033-2026, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, Daniel Henrique Gonçalves, referente líder do governo. Cumprimento cordialmente, venho por meio do presente, no uso das atribuições que são conferidas, indicar o vereador Geraldo Romeu Ribeiro como líder do governo na Câmara Municipal de Rio Negrinho, Santa Catarina. Referido parlamentar
será responsável pela interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, atuando na condução das matérias de interesse da administração municipal, bem como na articulação política necessária ao bom andamento dos trabalhos legislativos, sendo que se apresenta para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Caio César Têmio, prefeito de Rio Negrinho. Matéria do Legislativo. Indicação número 42/2026, de autoria de Manuel Alves Neto. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Infraestrutura, a manutenção de uma boca de lobo na rua Romão Grócio, no bairro Barro Preto. A intervenção deverá ocorrer nas proximidades do número 54, onde a estrutura será encontra-se necessitando de reparos. Indicação número 43/2026, de autoria de Rafael Schroeder. Solicita ao Executivo, junto ao órgão competente, a realização de fiscalização intensiva e adoção de medidas sanitárias e ambientais, incluindo a instalação de placas proibitivas de descarte irregular de lixo e a implementação de câmara monitoramento nos terrenos baldios localizados nas proximidades do Lar de Idosos, Meu Cantinho, no bairro Vista Alegre. Indicação número 44, de autoria de Nedley Saque Padilha. Solicita ao Executivo, junto ao órgão competente, a realização de lombadas na rua Colônia Miranda, tendo em vista que já existem 2 placas indicativas no local, porém as lombadas ainda não foram implantadas. Além disso, faz-se necessário a implementação de uma placa de limite de velocidade de 40 km por hora nesta via, considerando que crianças utilizam o ponto de ônibus existente neste trecho, o que demanda maior segurança no tráfego. Indicação número 45, de autoria de Anderson Patrick de Castro. Solicita ao Executivo, junto ao órgão competente, a implantação de faixa elevada ou lombada na rua Luiz Bernardo Ouzen, no trecho entre o número 400 e 450, visando a redução da velocidade dos veículos e a prevenção de atropelamentos de animais. Indicação número 46, de autoria de Daniel Henrique Gonçalves. Solicito ao Executivo Municipal, junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, a realização de reparo na pavimentação asfáltica e na calçada em local que sofreu intervenção decorrente de manutenção realizada pelo referido órgão, na Travessa Urbano Murara, nas proximidades do número 90, no bairro Industrial Norte. Indicação número 47, 2026, de autoria de Daniel Henrique Gonçalves. Solicita ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura, a realização de reparo na pavimentação asfáltica tapa-buraco, na esquina da rua João Augustin, com a rua Orlando Afonso Quante, no bairro Industrial Norte. Indicação de número 48, de autoria de Manuel Alves Neto. Solicito ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura, a realização de manutenção em Boca de Lobo, bem como na manutenção da pavimentação asfáltica na rua José Kubik, localizada no bairro Vista Alegre. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Passamos para as matérias de ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 0017 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 0017 de 2026, Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com os nossos cumprimentos encaminhamos a apreciação dos nobres integrantes do Poder Legislativo o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Rio Negrinho no valor de R$600 mil. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Rio Negrinho no valor de R$600 mil, com base em recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2025.
A presente alteração orçamentária sob modalidade de crédito especial é indispensável para promover o reforço de dotação para a execução de despesas, atividade de manutenção e melhoria da iluminação pública, no elemento 33.93.000, aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, com consórcio público, do qual o ente participe, que não havia sido previsto anteriormente. Para dar cobertura ao crédito indicado, será utilizado recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2025, nos termos do inciso 1º, inciso 2º do artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Portanto, trata-se do ato contábil simples que visa a adequação e execução dos recursos financeiros. Por oportuno, apresentamos incluso a esta mensagem do presente projeto de lei a declaração do ordenador da despesa nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Contando com a costumeira e a pronta atenção dos nobres vereadores, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e estima. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Caio César Treme. Obrigado, senhor secretário. O projeto de lei está em discussão. Em votação. O projeto foi aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 0018 de 2026, também de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária 0018 de 2026. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos submetendo a apreciação dos nobres integrantes desta Câmara de Vereadores, incluso o projeto de lei que revoga o artigo 6 da Lei número 4019 de 2025, 25 de novembro de 2025, e da outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade revogar o artigo 6 da Lei número 4.019 de 2025, que autoriza a instituição financeira a efetuar débitos automáticos diretamente nas contas correntes de titularidade do município para fins de amortização e pagamento de operação de crédito. A revogação proposta visa resguardar o interesse público e a autonomia da gestão financeira municipal, especialmente no que se refere ao controle da execução orçamentária e financeira, evitando a realização de débitos automáticos sem a devida observância dos procedimentos administrativos internos, como empenho, liquidação e pagamento. Ademais, a medida reforça a observância dos princípios da legalidade, da transparência e do controle dos gastos públicos, permitindo o maior controle por parte da administração pública sobre o fluxo financeiro relacionado à operação de crédito. Por fim, destaca-se que a revogação não impede o cumprimento das obrigações assumidas pelo município, mas apenas condiciona os pagamentos aos trâmites regulares da execução da despesa pública. Pela especial atenção dos nobres vereadores, na aprovação deste projeto de lei, pela qual pugnamos por sua aprovação, e desde já antecipamos nossos agradecimentos. Na oportunidade, renovamos protesto de respeito, estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, Rio Negrinho, 23 de março, Caio César Treme. Obrigado, senhor secretário. O projeto de lei está em discussão. Em votação. Só um minuto. A vereadora Ket, você se inscreveu? O vereador Anderson se inscreveu. Só peço assim, que a gente possa se inscrever um pouquinho antes, que o sistema é um pouco lento. Então, em discussão, com a palavra o vereador Anderson. Quero, primeiramente, cumprimentar seu presidente, nossos colegas vereadores, imprensa escrita e falada,
Em nome da vereadora Keti, cumprimento a todas as mulheres que se fazem presente aqui no plenário, todas que nos acompanham de seus lares, os funcionários do CEMEI São Pedro, né? Sejam sempre bem-vindos aqui. E quero dizer que eu irei me abster, né? Eu quero justificar que eu creio que precisa, na gestão pública, termos responsabilidade. Quando nós temos um financiamento, uma dívida, que ela é debitada automaticamente, nós temos a garantia para o próximo gestor de que aquilo será pago. Nós colocando e aprovando essa lei, isso irá proporcionar com que o gestor possa se omitir desses pagamentos, até porque não vai ser debitado automaticamente, né? Então, ele vai pagar da forma que quer e como quiser. Então, eu me abstenho, porque eu penso não só no agora, mas nas gestões futuras do nosso município. Obrigado, vereador Anderson. O projeto continua em discussão. Algum inscrito? Peço que verbalize. Nenhum inscrito? Então, passamos agora, então, para a votação do projeto. O projeto está em votação. Então, nós tivemos 2 abstenções e 5 favoráveis. 6 favoráveis. O projeto foi aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 0019 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 0019/2026. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos submetendo a apreciação dos nobres integrantes desta Câmara de Vereadores, incluso o projeto de lei que institui o programa Recicla Mais Rio Negrinho, no município de Rio Negrinho e outras providências. O presente projeto tem a finalidade de estruturar, ampliar e modernizar as ações de coleta seletiva de resíduos sólidos no município, promovendo maior eficiência na gestão ambiental urbana, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O crescimento urbano e o aumento da geração de resíduos sólidos impõem ao poder público a adoção de medidas cada vez mais eficazes para garantir a destinação ambientalmente adequada dos materiais descartados, reduzindo os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública. Neste contexto, a coleta seletiva se apresenta como um instrumento essencial para a diminuição do volume de resíduos encaminhados ao aterro sanitário, além de possibilitar o reaproveitamento de materiais e a valorização da cadeia produtiva de reciclagem. O programa Recicla Mais Rio Negrinho foi concedido com o propósito de incentivar a participação ativa da população mediante ações de educação ambiental e disponibilização de meios adequados para a separação dos resíduos recicláveis. Demais, busca-se garantir maior organização, regularidade e rastreabilidade na coleta seletiva, promovendo eficiência operacional e segurança sanitária. Outro aspecto relevante da proposta é o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, reconhecendo o importante papel social, ambiental e econômico desempenhado por esses trabalhadores. Importante destacar que a proposta respeita a livre iniciativa e a atividade econômica privada, ao mesmo tempo em que organiza o sistema público de coleta seletiva, assegurando que os materiais disponibilizados pela população no âmbito do programa tenham destinação adequada e controlada, sem prejuízo das demais atividades regulamentares exercidas no setor. Dessa forma, a iniciativa representa um avanço significativo na política ambiental do município, alinhando-se às melhores práticas de sustentabilidade e responsabilidade compartilhada pelo ciclo da vida dos produtos. Pela especial atenção dos nobres senhores vereadores na aprovação deste projeto
de lei pela qual pugnamos por sua aprovação e desde já antecipamos nossos agradecimentos na oportunidade, renovamos protestos de respeito, estimas e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, Caio César Treme. Obrigado, senhor secretário. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Anderson. Eu quero parabenizar o Executivo por esse projeto, mas eu penso que cabe algumas complementações que eu acho que seriam necessárias para esse projeto, do tipo de nós levarmos educação continuada para as escolas. Eu acredito que o caminho, né, o caminho não só dessa questão da reciclagem, mas o caminho para todas as pautas que nós discutimos aqui, nós passarmos para os nossos pequenos desde cedo, porque eles são o futuro do Brasil. Então, eu penso que esse projeto, ele já estava previsto, essa distribuição de sacos, até eu citei, fiz um requerimento sobre essa questão no ano passado, aqui na Câmara de Vereadores, e esse ano o SAMAI está executando. Já havia a previsibilidade da distribuição desses sacos identificados, assim como acontece no município de São Bento, para que as pessoas pudessem fazer a sua reciclagem, né? E a Prefeitura está dando, então, através do SAMAI, essa contrapartida. Então, a gente pede também que os munícipes tenham consciência disso e comecem a fazer o descarte de forma correta. Mas eu penso que nós devemos de ampliar esse programa e levar para as escolas também, né? Eu penso que o caminho longo é através das escolas, né? É uma sementinha que nós vamos plantar hoje e que daqui a alguns anos nós estaremos colhendo. Porque eu sempre digo que quando a gente recebe cobranças de qualquer pessoa, a gente trata de uma forma, muitas vezes até pejorativa, né? Mas quando nós recebemos cobrança dos nossos filhos, aí a gente leva para o íntimo, né? E eu acredito que quando os filhos começarem a cobrar em casa, levarem para os pais, mostrar que tem que ser feita a reciclagem, que nós precisamos ter essa consciência para com o meio ambiente, acredito que as coisas vão ser melhor. Então, eu peço que, de repente, o Executivo estenda essas ações, né, juntamente do SAMAI para as escolas, para que eles possam fazer uma educação continuada e esse projeto possa ser ampliado de uma forma positiva aqui no nosso município, mas o meu voto será favorável. Obrigado, senhor vereador. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Keti. Boa noite, presidente, mesa, caros colegas. Também quero dar uma boa noite a Simone, representante do CDL hoje, à família do seu Vigando, a toda a família do CEMEI São Pedro, em nome da Diritati, e os que mais estão aqui presentes e os que nos assistem em casa. Também quero parabenizar, vereador Andi, o nosso executivo, o nosso prefeito, pelo belo projeto, mas também queria já aproveitar hoje a indicação do Rafael, e até eu coloquei semana passada, do problema dos descartes dos lixos. Semana passada fui chamada no bairro Industrial Norte, onde pessoas vêm naquela pracinha descartar colchões, restos de imóveis. Então, já aproveitar o gancho, até levar essa educação continuada com os nossos pequenos, porque em casa, eu tenho isso em casa, quantas vezes da minha sogra, às vezes, jogar o lixo errado, e o Pedro, quando era pequeno, cobrar, não, vó, o reciclado é no lugar correto. Então, também queria pedir uma atenção, então, para o SAMAI, dessa educação, levar para as escolas, e também buscar uma forma atrativa de trazermos cooperativas para Rio Negrinho, porque hoje, infelizmente, nós não temos cooperativas, e que se busque um incentivo, algo que o SAMAI possa estar dando uma contrapartida, ou até mesmo, né, a Prefeitura, o Executivo, ou nós aqui na Câmara, como é que eu vou dizer para vocês, uma atenção para que eles possam estar buscando como abre uma empresa de reciclagem, porque hoje a gente, até eu fui atrás, alguns falaram que, não dá, não tem como, mas se alguém peitar e vestir a camisa e ajudar esse pessoal, eu acho que dá certo sim. Rio Negrinho agora, com o retorno do lixão, tem tudo para dar certo e fazer esse projeto ser... como é que é a palavra? Fazer esse projeto
referência em outro município, mas a gente precisa melhorar. Então, também peço que as pessoas comecem a cuidar do bairro, que filmem quando as pessoas vão lá jogar o lixo, né, que chamem a vigilância sanitária, a polícia, para que estejam notificando e entendam que o lixo é lugar no lixo, não onde eles bem entendem. Mas, mais uma vez, parabenizar o prefeito por esse projeto, também serei favorável. Obrigada. Obrigado, vereadora Keti. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Alex. Reitero o meu boa noite para quem eu não falei ainda. Concordo plenamente com os meus colegas, a qual foi as suas falas referente a esse projeto. Esse projeto é de grande relevância para o município, porque trata de uma responsabilidade para as futuras gerações. E, senhor presidente, eu fiz um trabalho de faculdade em 2010, e o meu TCC foi referente a uma reciclagem, uma associação de reciclagem com desenvolvimento sustentável. E esse trabalho, esse projeto vem a calhar para a nossa cidade para que isso é nível cultural. Eu acho que tudo que foi falado aqui pelos nobres vereadores é relevante e tem que se estender principalmente para as escolas. Tem que ser disseminado aos nossos alunos a importância de você reciclar. Porque se você manda um resíduo para o aterro sanitário ao qual ele tem dá para se fazer um produto dele ainda, você está tirando a vida útil do aterro. Então, isso é um projeto relevante. E reitero aqui o que a Keti falou, que talvez seria um braço junto a esse projeto, ao SAMAI, referente a esses resíduos a qual são colocados na frente das suas casas, como colchão, armários, enfim, vários resíduos que, de uma maneira ou outra, você acaba recuperando ele, retrabalhando ele, indo para uma compostagem, indo para uma reciclagem, indo para um coprocessamento, e faz com que esse resíduo não vá para uma célula no aterro, tirando a vida do resíduo hospitalar, do resíduo residencial. Então, esse projeto serei favorável, porque vem de encontro comigo, porque eu gosto dessa parte. Eu cuidava, na época da empresa a qual eu trabalhava, do programa de gerenciamento de resíduos, que era o PGRS. Então, isso eu acho que é fundamental, só que tem que ter o apoio da sociedade. A sociedade tem que estar com isso na veia, isso tem que ser disseminado nas escolas, isso tem que ser produzido folders, enfim, de uma reciclagem adequada, uma reciclagem padrão, para que os próprios recicladores das associações também não venham sofrer com isso. Se nós olharmos a nível, para uma associação, a nível financeiro, isso não é compatível para você ter uma estrutura para manter uma estrutura, não é rentável, financeiramente falando. Mas isso nós temos que olhar para a gestão ambiental, a sustentabilidade ambiental. Isso nós temos que inserir nessa geração que está vindo agora. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Alex. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nedlin. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Cumprimento quem nos acompanha de seus lares, através das redes sociais, do YouTube. Cumprimento a imprensa, escrita, falada. Cumprimento a todos que se fazem presente hoje na nossa plenária. Em especial a todos os profissionais do CEMEI do São Pedro. Sejam sempre muito bem-vindos aqui nessa casa. Para nós é um privilégio hoje prestar essa moção para vocês, para o CEMEI, que com certeza fez um trabalho incrível até hoje no nosso município, e eu não tenho dúvidas que tem ainda muito para agregar às nossas crianças. Gostaria de comentar a respeito desse projeto que vem do Executivo, sou favorável. No ano passado, a gente teve um requerimento aqui nessa casa, requerimento 140 de 2025, onde foi solicitado ao SAMAI que prestasse algumas informações, se existia no orçamento vigente dotação específica para aquisição dos sacos destinados, se havia previsão da implementação desse programa, e se caso não existisse esse planejamento, se existia a possibilidade da SAMAI avaliar essa situação.
é algo que a gente já vê acontecendo em outros municípios. Inclusive, nesse momento, gostaria de deixar aqui meus parabéns a uma pessoa que eu acompanho, um amigo meu, e essa semana até a gente estava comentando a respeito disso, o Luciano, morador lá do Pinheirinho. A gente estava justamente comentando a respeito desse projeto, que ele toda semana faz a reciclagem na sua casa, deixa tudo organizado. No dia que ele sabe que vai passar a coleta, ele tira, coloca no chão separadinho, certinho. Porém, muitas vezes estava acontecendo da empresa não fazer a coleta da forma que era para acontecer. Não vou julgar, não vou apontar o dedo, porque justamente os sacos que ele utilizava para fazer a reciclagem eram todos da mesma cor. Poderia acontecer até mesmo deles deixar achando que não era reciclado. Então, com esse programa, com certeza, os nossos munícipes vão ter tanto incentivo por parte do executivo, das dotações que estão destinadas para esse projeto, quanto também eles vão poder ter eficiência na coleta, porque ali diz no projeto sobre a responsabilidade da coleta, fala também sobre as possíveis parcerias com as associações, ou até mesmo quem tiver credenciado. Então, sem dúvida, é um avanço, como disse o vereador Alex aqui na Câmara, é um avanço para o nosso município em relação à sustentabilidade, e a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto pode impactar no futuro da nossa cidade. Assim como a gente vê acontecendo em outros municípios também. Eu aproveito aqui a oportunidade, a Cat comentou a respeito de descarte inadequado lá no Campo Lençol. Algumas semanas atrás eu já trouxe esse assunto aqui para a Câmara, já até mesmo dei exposição nas minhas redes sociais, conversei com o Rafa para a gente trazer um projeto. Existe já um esboço desse projeto. É importante também que a comunidade chame demais vereadores para que possam ir acompanhar, ver a dificuldade que a gente está tendo no nosso município em relação ao descarte, e para que a gente consiga trazer um projeto para dentro dessa casa, o projeto seja acatado, consigamos aprovar esse projeto e a gente consiga aplicar ele também com multa, com punição, com regulamentação para descartes de forma incorreta, que a gente vê muito no nosso município e está cada dia aumentando, cada dia agravando mais, e com certeza isso daí não é bonito para a cidade, não é interessante para os munícipes, até porque a gente quer viver numa cidade bonita, numa cidade que dá orgulho e que a gente possa, até mesmo quando receber pessoas de fora, dizer: Rio Negrinho é a cidade que eu amo, que eu gosto, ela é limpa, ela é bonita e ela é prazerosa para se morar. Então, sou favorável ao projeto. No ano passado, como eu falei, existiu esse requerimento aqui na Câmara. Esse requerimento foi proposto por mim. Então, veio a resposta e hoje é de grande satisfação que a gente consegue dar efetividade no projeto, no programa da cidade. Essa é uma parte, vereador. Pode ir? Nedley, é importante essa questão, mas assim, eu vou pegar o exemplo da causa animal aqui, né, que muitas vezes nós somos cobrados. Vamos criar leis mais rígidas na questão do abandono animal. Vamos criar leis rígidas na questão do descarte de lixo ilegal. O problema é o seguinte: quem foi? Como que nós vamos identificar quem foi? Quando larga um cachorro aí nas esquinas, nas ruas, ninguém foi. Quando descartam lixo de forma... O senhor tem 30 segundos para concluir. Obrigado, senhor. Quando descartam lixo, também, quem foi? Então, assim, eu penso que nós temos que fazer esse projeto, sim, mas nós temos que ser mais efetivos de como fiscalizar, para que chegue até essas pessoas. Porque não adianta nós fazermos um projeto aqui que vai ficar engavetado e não vai ser útil. Então, nós precisamos realmente ser efetivos para que a gente possa realmente encontrar esses malfeitores e daí sim ter essa punição. Assim como é na questão da causa animal, assim na questão da causa do descarte ilegal de lixo. De repente, com câmeras de monitoramento, não sei, mas nós temos que pensar para que isso seja efetivo. Obrigado, vereadores. O projeto continua em discussão. Gostaria de falar também um pouquinho. Eu vejo um projeto como esse muito bom para o nosso município, até porque acredito que, assim como eu, os demais colegas devem receber, toda semana a gente recebe reclamações no sentido de que os munícipes deixam o seu reciclado,
e acaba indo junto com o lixo comum. No ano passado também apresentei uma indicação solicitando os horários de coleta para a gente tentar alinhar nessa forma, mas infelizmente não foi efetivo. Mas eu acredito que com essa diferenciação do saco de lixo é um grande avanço para o nosso município, tendo em vista que o coletor também vai conseguir identificar aquilo que é resíduo reciclável e aquilo que é resíduo comum. E também penso e concordo com vocês com a fala de que tem que começar pelas escolas. Até me lembrei no ato do projeto 0086 de 2025, que é aquele projeto Rio Negrinho Recicla e Alimenta, que vai começar a ser efetivado nas escolas. Talvez atrelar esse novo projeto hoje do saco de lixo, junto com esse projeto que vai para execução nas escolas. Então, as crianças vão estar levando lá para a escola o seu material reciclado, mas também sabendo que em casa a mãe pode colocar no saco identificado daquela cor. Então, vejo que é algo muito positivo e como vocês muito bem pontuaram. Eu acho que isso vem da educação, então a gente tem que começar realmente a ser bem efetivo, mostrar, dando exemplo, e aonde a gente vê que está acontecendo de uma maneira equivocada, que a gente possa ajudar a corrigir. Como a vereadora Cat falou, a gente tem enfrentado em vários bairros, especialmente lá no Industrial Norte, onde foi fruto da tua indicação da semana passada, né, vereador? Depois me dá uma parte. Dou uma parte para a senhora. A gente tem recebido muitas reivindicações dos moradores pelo fato do descarte irregular. E não é nem o próprio morador que mora ali na frente daquele terreno. Ele mesmo vê quem está colocando ali. Por isso também tem um projeto que está aí em análise para colocar nessa casa sobre isso, que vários municípios estão adotando e logo também vou expor aqui para todos, se puderem também analisar e a gente realmente, como o vereador falou, colocar em prática de uma forma que realmente seja efetiva, né? Não somente no papel. A senhora tem uma parte. Só lembrando, uma dica, a gente sabe que tem os líderes das associações aqui, lá da Volta Grande, que como o pessoal tem um grupo da rede de vizinhos, que se fizesse um grupo de doações, que às vezes as pessoas até descartam por não ter para quem doar. Então, que se faça um grupo a doações e que o próprio bairro tenha sempre aqueles que têm a disponibilidade de estar indo buscar e entregar, e que comece essa conscientização já pelos líderes de bairros. Seria essa a dica, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Cat. Então, colocamos o projeto em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 0103 de 2025, de autoria do vereador Anderson Patrick de Castro. Projeto de Lei 103/2025. O presente projeto de lei visa atender munícipes que, embora assistidos pelo Sistema Único de Saúde, utilizam consultas e exames particulares ou por plano de saúde em outros municípios, devido à falta de especialidades, vagas ou equipamento em Rio Negrinho. Muitos cidadãos não possuem meios próprios de transporte ou condições financeiras de custear deslocamentos. Assim, oferecer transporte público municipal promove equidade, acesso à saúde, justiça social e apoio às famílias. A proposta não traz impacto financeiro significativo, pois utiliza a estrutura já existente da Secretaria de Saúde, otimizando rotas e veículos, além de proporcionar agilidade no atendimento dos munícipes. Diante da relevância social, solicita-se a aprovação deste projeto de lei. Anderson Patrick de Castro, vereador. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, o vereador Anderson. Esse projeto, senhor presidente, nós discutimos e colocamos e aprovamos uma emenda na semana passada. Nada mais é do que a gente facilitar a vida daquela pessoa que muitas vezes está na fila do SUS ali e que está demorando tempo para ter um exame, uma especialidade, um exame de alta complexidade, e de repente aquela pessoa resolve e consegue, através de uma vaquinha ou de ajuda de terceiros, ela faz um esforço e consegue pagar o custo daquele exame particular para adiantar o procedimento do tratamento da doença.
E então, essa pessoa, por ela estar fazendo esse exame particular, ela não tinha direito de utilizar o transporte do SUS. E agora, com essa lei, essa pessoa vai ter o direito. Por quê? Porque essa pessoa, ela está, de certa forma, colaborando também com o Sistema Único de Saúde, porque ela está saindo daquela fila, ela está se disponibilizando a fazer aquele exame particular, e o município agora vai dar essa contrapartida de poder levar essa pessoa em caso de rota específica, né? Em caso que, o exemplo, a pessoa tem um exame em Joinville, o carro da secretaria está indo para Joinville naquela data e tem uma vaga livre no carro, essa pessoa vai poder usufruir dessa vaga. De contrapartida também, a emenda que nós votamos deixa claro que a prioridade é para pacientes que fazem tratamento SUS. Então, nós estamos dando uma possibilidade, nós estamos regulamentando essa lei para que essas pessoas possam ter acesso, porque muitas vezes a pessoa consegue o dinheiro do exame, mas essa pessoa não tem o transporte. E como é que essa pessoa vai pagar um Uber daqui a Joinville? Como é que essa pessoa vai pagar um transporte particular daqui a Florianópolis, daqui a Curitiba? Então, é uma das formas que nós encontramos de que essas pessoas possam ter essa flexibilidade e fazer esse transporte de forma regulamentada, e eu acredito que vai ser de grande valia, então peço a todos que sejam favoráveis, porque esse é um projeto que vem de encontro aos anseios e à necessidade da comunidade de Rio Negrinho. Obrigado, senhor Anderson. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Nedlin. De forma breve aqui, só quero deixar registrado também o compromisso com a eficiência. Quero parabenizar o vereador Andy ali. O compromisso com a eficiência. O projeto não é dar nada para ninguém e nem fornecer algo para as pessoas que vai comprometer orçamento, comprometer algo que possa, de alguma forma, fazer falta lá na frente. Mas é a gente trabalhar em cima da ociosidade, trabalhar em cima da ocupação máxima, utilizar o máximo dos nossos recursos e ser eficiente naquilo que a gente tem de estrutura. Então, se o carro está indo, tem lugar, as pessoas vão poder utilizar esse lugar e o carro não vai ficar com vaga sobrando. Inclusive, no particular, tem mais facilidade para se remanejar, para se trocar o dia da consulta, o horário da consulta, então isso também facilita nessa questão do agendamento. Seria isso. Obrigado, vereador Nedlin. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum inscrito, também queria colaborar, parabenizando o autor do projeto e reforçando, desde o ano passado, quando entrou nas comissões, a gente recebe muitos pedidos, dos munícipes que acabam, como o vereador falou, conseguindo recurso para custear aquele exame, custear aquele tratamento, mas precisam do encaixe. Então, acredito que com essa emenda foi muito positiva e que tende a dar muito certo. E é uma forma da gente estar podendo colaborar com o munícipe, que também está colaborando com o município. Coloco o projeto em votação. Foi aprovado por todos. E, nesse momento, então, solicito a votação da redação final do projeto de lei número 103 de 2025. A redação está em votação. O projeto foi aprovado por todos. Passamos agora para a pauta dos requerimentos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 13, de 2026, de autoria do vereador Anderson Patrick de Castro. Requerimento 13/2026. Requer à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre quando ocorrerá o retorno de atendimento médico na localidade do Pocinho, tendo em vista que a última vez foi no mês de novembro de 2025, e quais os motivos da interrupção dos atendimentos até a presente data. Justificativa. Se faz necessário a informação
para que possamos repassar de maneira formal para a comunidade que nos pediu. Anderson Patrick de Castro, vereador. Obrigado, senhor secretário. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Anderson. Senhor presidente, nós, hoje nas comissões, nas primeiras horas da manhã, nós até conversamos com o vereador Nilson, ele também recebeu essas demandas. Eu acredito que o requerimento, ele é uma maneira formal de nós podermos discutir isso abertamente e mostrarmos para as pessoas que realmente nós estamos fazendo a cobrança, vereador. Até porque, às vezes, as pessoas nos pedem e a gente tenta resolver as coisas nos bastidores e muitas vezes não tem êxito, mas as pessoas acham, mas o vereador não me deu atenção naquela minha demanda, então a gente prefere trazer isso a público, que eu acredito que é a maneira mais legal de nós levantarmos essas questões. O vereador levantou ali algumas questões pela manhã, onde ele falava que os horários, muitas vezes que as pessoas chegavam, o médico já tinha saído do local, até pela grande demanda que tinha no Cerro Azul. Esse mesmo profissional ele fazia simultaneamente atendimento no Cerro Azul e na localidade de Pocinho. Então a gente pede que de repente a secretaria regulamente essa questão, vereador, para que a gente possa ter êxito nesse atendimento, de repente colocando, invertendo, fazendo Cerro Azul antes e depois, de repente, a localidade do Pocinho, para que essa comunidade também possa ser assistida novamente com atendimento médico. Então, eu peço aos colegas vereadores que sejam favoráveis, para que a gente possa vir a ter essa resposta e poder passar para a comunidade de forma mais objetiva e concreta. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Anderson. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nilson. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, as professoras do CEMEI São Pedro, sejam bem-vindos. Sou favorável e dizer que o Pocinho, hoje eu sou morador daquela localidade, onde eu fui cobrado muitas vezes, até acho que falei até com o nosso líder do governo, Rafael, uma época, né, Rafael? Para ver essa situação do pessoal lá do Pocinho e dizer que sou favorável, porque a gente tem que dar uma satisfação para aquele povo lá do Pocinho. Muitas vezes, o que me passaram que o médico atende lá no posto de saúde do Cerro Azul. Mas quando o médico passa lá tipo 8h30, se não tem ninguém na frente do posto de saúde, o que o médico vai fazer? O médico vai para o Cerro Azul, porque o Cerro Azul está lotado o posto de saúde. Foi isso que me passaram. O que acontece? O que nós precisamos, vereador? De repente, que a Secretaria de Saúde passe alguma coisa indiferente para que esse médico tenha um dia certo para ele atender essa localidade. Não precisa ser só aquele dia. Se ele vai atender no Cerro Azul, está bastante pessoa para ele atender lá, então um outro dia. Ou atenda até meio-dia no Pocinho, depois do meio-dia vai atender no Cerro Azul. O que nós não podemos deixar é que esse pessoal fique sentado na frente de um banco no posto de saúde, sem o atendimento. Muitas vezes o pessoal do interior não tem um carro para chegar até no posto, eles vão a pé. Claro que eles vão chegar atrasados. Então, o que nós precisamos? Claro, vamos falar com o prefeito, vamos falar com o secretário da saúde ali, para ele que dê uma atenção diferente, porque nós tínhamos na época lá, se eu não me recordo, o ano passado, uma agente de saúde, onde ela passava casa por casa, vereadora, pegando o nome das pessoas, vendo qual é o problema daquela pessoa e levando até o posto de saúde, o pessoal agendava e aquela pessoa seria atendida. Hoje essa pessoa saiu, não posso citar o nome, porque ela está fora da prefeitura, não está trabalhando mais. Essa agente de saúde não está trabalhando mais, porque ela trabalhou 2 anos e ela que encerrou o cargo dela teve que sair. Entrou uma outra pessoa que eu não sei, eu não conheço essa pessoa, já teve na minha casa, é um rapaz, se eu não me engano. Eu não paro quase em casa, mas o pessoal falaram lá, minha família falou que ele passou por lá. O que acontece? Então, ele não tem muito, acho que, conhecimento daquela localidade lá. Por isso que a gente precisa, nós como vereador, cobrar
e ver uma outra situação para atender esse pessoal. Então, eu sou favorável e com certeza veio numa hora boa, vereador. Só que eu não fiz nenhum pedido aqui dentro da Câmara de Vereador, porque o meu sistema é falar direto com o secretário, direto com o prefeito, e eles me atendem muito bem. Então, por isso que eu não fiz nenhum requerimento, não fiz nenhum pedido aqui nessa Casa de Lei. Então, obrigado, senhor presidente, e sou favorável. Obrigado, vereador Nilson. O requerimento continua em discussão, em votação. O requerimento foi aprovado por todos. Solicito aos colegas vereadores que se inscrevam na palavra livre, porque passamos agora para a pauta das moções e eu vou seguir o que estiver inscrito. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção de aplauso número 4 de 2026, de autoria de todos os vereadores. Moção de aplauso número 4 de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negrinho, por meio de seus representantes legais, vem respeitosamente manifestar moção de aplausos ao Centro Municipal de Educação Infantil São Pedro, CEMEI, pelos 30 anos de relevantes serviços prestados à educação infantil no município de Rio Negrinho, de autoria de todos os vereadores. Solicito o vídeo. A Câmara de Vereadores de Rio Negrinho concede uma moção de aplausos ao CEMEI São Pedro, o Centro Municipal de Educação Infantil, que está localizado no bairro de mesmo nome. E deste local vem o reconhecimento da trajetória de 3 décadas dedicadas à educação infantil no município de Rio Negrinho. A homenagem segue uma tradição do Poder Legislativo Municipal de valorizar instituições que contribuem para o desenvolvimento social e educacional da comunidade. O Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI São Pedro, iniciou suas atividades em 30 de março de 1996, por meio do Decreto 4.334, na localidade da Vila Santa Felicidade, situada na Estrada Dona Francisca, no bairro São Pedro. Na época, funcionava como creche e atendia cerca de 20 crianças em período integral, contando com uma equipe composta por uma diretora, uma professora e uma merendeira. E é exatamente nesta data, 30 de março de 2026, 30 anos após a sua fundação, acompanhamos de perto a exposição do CEMEI São Pedro, que chamou a comunidade para prestigiar e comemorar estas 3 décadas. Com o passar dos anos e a ampliação da demanda, a instituição evoluiu muito. A partir do Decreto 7.410, passou a ser denominada CEMEI São Pedro, ampliando a sua estrutura física e também o atendimento. Atualmente, o centro atende aproximadamente 80 crianças, no período integral, com uma equipe formada por cerca de 30 profissionais. Hoje, o CEMEI organiza suas atividades em diferentes turmas, contemplando as diversas fases da primeira infância, o berçário, o maternal, o nível 1 e 2 turmas do nível 2. A instituição tem como foco garantir o desenvolvimento integral das crianças, promovendo habilidades físicas, sociais, culturais e afetivas, sempre aliando o cuidado à educação de forma saudável e acolhedora. Alinhado à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e às diretrizes do município, o CEMEI São Pedro desenvolve um trabalho pedagógico que valoriza a socialização e o respeito à diversidade.
O ambiente educativo busca proporcionar experiências que permitam às crianças conhecer, explorar e construir valores, ideias e relações sociais. A missão da instituição é promover o desenvolvimento contínuo dos educandos em todos os aspectos: físico, social, afetivo, cultural e intelectual, criando oportunidades de interação e muita aprendizagem. A visão é consolidada como referência municipal em educação infantil, com práticas que integram cuidado e o ensino de forma eficiente e muito humanizada. A moção de aplauso desta noite de segunda-feira simboliza então o reconhecimento público pelo trabalho realizado ao longo dos 30 anos no CEMEI São Pedro. Neste período, construiu uma história marcada por dedicação, por afeto e compromisso com a infância. Os profissionais, as famílias, as crianças foram fundamentais em toda esta jornada, transformando o espaço em um ambiente acolhedor e que significa muito para uma comunidade local. Vamos então celebrar a importância desta educação infantil do município de Rio Negrinho com 30 anos do CEMEI São Pedro, base para a formação de cidadãos e destaque no papel da instituição no desenvolvimento do município. Tudo começou pequenininho, tudo começou pequenininho, cheio de amor e carinho. 30 anos de história, CEMEI São Pedro, lugar de criança feliz. Tudo começou pequenininho, tudo começou pequenininho, cheio de amor e carinho. 30 anos de história, CEMEI São Pedro. Obrigado, Érico, e a todos que participaram para preparar esse vídeo tão legal, contando para todos nós um pouquinho da história do CEMEI São Pedro. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador Nilson. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Quero dar parabéns para as professoras, todos que fazem parte daquele colégio ali. Eu tenho a minha casa, faz mais de 5 anos que eu saí do bairro São Pedro, mas morei muitos anos na frente do colégio. Todo dia levava filho lá, vereador, no colégio. Na época eu trabalhava na Batistela. Então, tenho um orgulho por esse colégio, esse CEMEI São Pedro, pelo Federico Lampe, morar muitos anos. Se eu falar do bairro São Pedro para vocês, sabe, me deixa assim, feliz, muito feliz, quando eu entrei em 2017, se eu não me engano, 16, 17 de vereador, eu comecei a colocar o primeiro motor naquele portão lá que era tudo aberto. Eu que coloquei, só que eu não me apareço. Eu não sou vereador assim, tipo assim, eu fiz tal coisa lá, estou lá tirando foto. Eu sou uma pessoa muito escondido, sabe? Era na época do vereador, do prefeito Júlio. Eu lembro bem que a diretora era a Carlota, se eu não me engano, era a Carlota. Ela falou, eu não era vereador, mas eu era muito amigo do Júlio. O Júlio parava na minha casa, sempre estava lá o prefeito, conversando, sempre comigo lá. E por causa da minha empresa, né, eu sempre tive a empresa ali no bairro São Pedro. E eu falei, Júlio, vamos colocar um portão, cara, está entrando muita gente ali dentro daquele pátio. Eu tenho meus filhos ali, a Camila, que hoje mora em Florianópolis, é casada, o meu Atirso, bastante, eu tinha meus filhos ali que faziam parte ali do colégio Federico Lampe. Aí, só para contar um pouquinho da história, aí eu falei com o Júlio, aí eu entrei de vereador, fiquei suplente.
2 meses eu vim atrás do prefeito, conversei com o prefeito, colocamos aquele portão, o primeiro portão elétrico no pátio da escola, para não deixar começar. Aí começamos a trabalhar. Aí depois eu fui eleito em 2020. A gente conseguiu trabalhar muito bem com o prefeito Caio, só que sempre conversando com o prefeito, levando as coisas para o bairro São Pedro, o asfalto para o bairro São Pedro. Nunca tirei uma foto sequer. Porque muitas vezes a gente que tem uma empresa, a gente que tem um trabalho assim, dia a dia muito corrido, você acaba não fazendo o dever de casa que é devido, ir lá tirar uma foto no colégio, ir lá fazer uma participação com o diretor, com a diretora, com os funcionários, porque eu faço isso dentro da minha empresa hoje com meus funcionários. Eu tomo café com meus funcionários, eu almoço com meus funcionários, eu estou junto direto com eles. Isso que eu peco muito na política hoje. Eu sei que eu estou errado, muitas vezes eu estou errado por não estar fazendo parte, mas eu trabalho muito com o prefeito, eu converso muito com o prefeito. O prefeito Caio tem me atendido muito bem. Hoje, a gente conseguiu todo aquele asfalto lá na frente do colégio, não foi, tem um dedinho de mim lá. Reforma no colégio, reforma no ginásio. O prefeito Caio é prova disso. Sempre falei, prefeito, eu estou 30 anos no bairro São Pedro, ninguém levou nada para o bairro São Pedro. Prefeito, eu sou vereador do bairro São Pedro. Prefeito, me ajude lá a construir alguma coisa para aquele povo lá. Aquele povo estão no pó, aquele povo estão direto lá. Os carros chegavam no colégio, entrava pó lá dentro. Eu lembro, eu chegava de carro lá, o pó entrava lá para dentro do colégio, tinha que chegar de gavazinha muitas vezes. As pessoas não faziam isso. As pessoas chegavam correndo tudo, era perigoso, sabe? Então, asfalto. A gente fez muita coisa lá no bairro São Pedro, aquela rua de asfalto, tem muita gente que critica também, que ficou muito estreito, mas a casa está em cima da rua, não tem como você desmanchar hoje uma casa. Para você fazer uma rua larga, eu queria que fosse diferente, né? Então, CEMEI São Pedro, as professoras, eu conheço a maioria aqui, eu conheço, convivi muitos anos ali, passando por elas no bairro São Pedro, só tem que dar parabéns. Vocês estão fazendo um trabalho excelente, eu sei que eu tenho hoje uma neta lá, com 2 anos, eu pego ela toda sexta-feira para levar para o sítio, e ela estava mascando a chiclete, eu peguei a chiclete da mão dela, do meu lado, na cadeirinha, claro, joguei para fora, ela falou, vovô, não pode. Vem de vocês isso aí, o ensinamento de vocês. Então, vocês estão, eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu tenho a minha netinha lá, que ela me cobrou. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que isso é um trabalho dos profissionais que tem lá dentro do CEMEI. Eu fico muito feliz, e às vezes muito triste vocês não me ligarem, eu tenho meu telefone, a maioria sabem, quando vocês precisarem, podem ligar para mim, vocês vão ver quem que é eu daí depois. Vocês vão ver se eu cobro o prefeito ou não cobro. Se precisar que eu vá lá no colégio, eu estou lá. O senhor pode concluir, vereador. Obrigado, presidente. Se vocês precisarem de mim, é só vocês me ligarem. Eu não vou estar presente ali, mas vamos marcar para amanhã uma reunião. Eu vou lá, eu levo o prefeito, eu levo o secretário da saúde, eu levo quem precisar lá para fazer essa cobrança. Então, fica aí meus parabéns pelos 30 anos do CEMEI São Pedro e sou muito feliz desse colégio. Tenho uma casa na frente, não moro mais ali, mas moro vizinho aqui, na Volta Grande. Precisei ir para lá por causa de saúde e estou no sítio hoje, mas estou presente direto no bairro São Pedro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nilson. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Alex. Eu não poderia deixar de dar os parabéns para vocês. Eu acho que é o mínimo que essa casa faz, de enaltecer vocês, os professores, os colaboradores de uma escola, a qual o desenvolvimento da nossa geração está na mão de vocês. E é uma dádiva, eu acho, que ser professor, senhor presidente, porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E as mulheres ainda, sendo dona de casa, cuidando dos filhos dos munícipes, e muitas das vezes, talvez não estando num dia bom, e vai lá e tem que transmitir carinho para os filhos das pessoas a qual estão trabalhando. Vocês hoje são estandarte aqui dentro dessa casa, vocês recebem os meus parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês pela dedicação desses 30 anos, fazendo acontecer, embora tenham dificuldade, tenham lutas, mas vocês
fazem a diferença dentro de uma escola, porque, querendo ou não, o aluno, a criança, se espelha nos seus professores. E vocês, com o carinho que vocês transmitem, com o ensinamento que vocês passam para os nossos munícipes, para as nossas crianças, a futura geração de Rio Negrinho, isso é de grande relevância, isso é de uma estima muito grande por vocês. Então, tenho um carinho, respeito pelos professores. A Tati, uma pessoa que a gente trabalhou junto, do tempo da creche do SESI, trabalhamos na fábrica. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam fortes, porque dizer que é fácil não é fácil. E, às vezes, vocês, muitas das vezes, não são nem compreendidas pelo trabalho que prestam. Desde a cozinheira que faz a alimentação, faxineira, enfim, toda a equipe. Eu quero aqui deixar e reiterar meus parabéns para vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alex. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Anderson. O CEMEI, professores, funcionários, o CEMEI que existe hoje lá é só uma mera estrutura física, mas eu considero que o verdadeiro CEMEI São Pedro são vocês. Como eu queria poder estar hoje aqui, dizendo que amanhã vocês vão começar a receber o piso nacional, sem complemento, na folha, da forma que vocês merecem. Como eu queria poder estar aqui hoje, dizendo que vocês vão ter uma aposentadoria digna, sem pedágios absurdos, que vocês que estão lá diariamente educando, ensinando, batalhando, saindo cedo de casa, chegando tarde, se abstendo muitas vezes de ficar com a família para fazer planejamentos, para dar conta do recado, para que os nossos filhos possam ter dignidade do ensino de qualidade. Eu queria poder estar aqui hoje dizendo que vocês seriam reconhecidas como vocês realmente merecem. Não só vocês que estão aqui hoje, mas todo o corpo docente, todos os funcionários da educação de Rio Negrinho, mas infelizmente eu não tenho esse poder. Eu sou somente um mero vereador. Mas pode ter certeza, meninas, que eu estarei lutando por vocês, enquanto eu estiver aqui nesta casa. E quero parabenizar vocês, a família CEMEI São Pedro, sigam firme. Não desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos e contem com esse vereador. Um beijo no coração de todas e, mais uma vez, parabéns. Obrigado, vereador Anderson. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nedlin. Quero também aqui deixar meu agradecimento, a gratidão, com certeza, de todos os pais, de todos os familiares das crianças que estão hoje sob o cuidado do CEMEI São Pedro. Eu digo não só pelos educadores, mas por todo o corpo do CEMEI São Pedro. A gente sabe que vai desde zelador, desde cozinheiro, todo o corpo. A gente sabe da importância para que essa estrutura se mantenha funcional. Como bem pontuado aqui pelo vereador, o que depender de mim, também podem contar comigo. A gente sabe o quanto é trabalhado, o quanto é dedicado dos seus tempos para que aquelas crianças recebam as primeiras orientações, e essas primeiras orientações com certeza vai definir muito do futuro delas. Então, da minha parte aqui, minha enorme gratidão, contem comigo como vereador nessa casa, sempre que precisar as portas vão estar abertas. Quero poder contribuir muito lá no CEMEI também, quero visitar, quero poder acompanhar mais lá. Realmente é um CEMEI que eu não tenho uma aproximação tão grande, mas quero, de certa forma, estar aqui assumindo um compromisso de ter essa aproximação aí com vocês também. Seria isso. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Nedlin. A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Keti. Eu estou de costas para vocês, mas é para vocês as palavras. Então, começando
Gratidão por vocês, por essa equipe maravilhosa, onde eu conheci o CEMEI lá em 2017, quando meu esposo foi vereador. Eu nunca esqueço, se eu não me engano, a diretora era a Flávia, a qual ela procurou ele para uma ajuda da Páscoa. Eu lembro que eu fui levar lá os docinhos que ela pediu e vi que desde lá o CEMEI só vem crescendo, tanto no corpo docente como no atendimento das crianças. A gente sabe que o futuro das nossas crianças é a escola, então precisamos olhar mais por vocês. A gente sabe da luta por uma sociedade mais igual, principalmente a vocês, que enquanto nós trabalhamos estão lá educando, ensinando a falar, a comer, coisa que nós temos que trabalhar e não podemos. Então, falar de coração como mãe, como vereadora, o que eu puder aqui dentro também, nas falas do vereador, estarei lutando e ajudando vocês. Claro, sempre sentando, dialogando, nunca é 100% para todo mundo, mas que fique bom, que fique equilibrado. E mais uma vez, parabéns. O que precisarem da Câmara, eu estou aqui à disposição. Tudo que estiver ao meu alcance, e falar que o trabalho do CEMEI São Pedro é maravilhoso, que o bairro assim é abraçado por esse CEMEI, que as mães falam que o pessoal lá é 10, que a gente sabe, tanto eles vêm reclamar como eles vêm elogiar. Então, falar de coração, gratidão, continuem, não desanimem. Não desanimem. Um abraço no coração de todas, também aquelas que não puderem estar presentes, transmitam o meu abraço. Obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora Keti. A moção continua em discussão. Não havendo mais nenhum inscrito, chegou a minha hora de falar. Então, de uma forma muito especial, quero desejar os parabéns a todas vocês, em especial a Diritati. A gente conversa bastante, volta e meia a Tati manda uma mensagem e a gente tenta se ajudar como a gente pode, né, Tati? Mas também, enquanto especialista, como estou em atuação e como acompanho tudo que a gente tem informação disso, formação daquilo, vocês sabem que a gente está cheio de formação. Eu vejo hoje o CEMEI São Pedro como um exemplo de atividades pedagógicas. Eu vejo sempre a criatividade das profs, das atendentes, enfim, de toda a equipe. E isso se torna muito evidente quando tem o momento da gente compartilhar essas atividades. Não vou mentir que algumas vezes já me inspirei lá no CEMEI São Pedro e levei algumas coisas lá para a nossa escola também. Mas eu vejo que é isso que a nossa educação precisa. Porque coisas boas não é feio a gente copiar. A gente tem que se inspirar. E dessa forma, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Hoje eu vejo a equipe de vocês como um exemplo a ser seguido. E isso se dá porque quando ocorre o trabalho em unidade, quando todos abraçam a causa, hoje, saí da escola correndo às 5 horas, falei, não podia deixar de ir lá ver a exposição. Então, quero deixar parabéns para todos que colocaram a mão na massa, ficou incrível. A gente pensa, às vezes, assim, que um CEMEI... tem pessoas, infelizmente, que pensam que um CEMEI não tem relevância, que é só para a criança ir lá e que ela vai ser cuidada. Mas eu, com toda certeza, afirmo que não. É o primeiro passo da criança na educação. É o pai que precisa, que confia nas mãos de vocês, a vida desses pequenos seres, e vejam a diferença quando a gente vê as atividades que eles realizam. E essa criatividade marca a vida deles, pode ter certeza. Então, desejo que sejam mais anos de atuação, que vocês tenham muito sucesso em tudo que colocarem à mão, e aquilo que for preciso sempre podem contar comigo. E dizer a você, Tati, que a gente está na frente, às vezes não é fácil, mas que a gente tem que ter sempre essa humildade, o coração aberto, de ouvir a equipe, de atender aquilo que é possível, e eu tenho certeza que você faz isso, porque você já foi minha diretora. Eu não podia deixar de mencionar, né, que quando a gente tem um líder à nossa frente, a gente confia no nosso líder. E é esse espírito de liderança que faz também toda a diferença. A moção está em votação. A moção foi aprovada por todos. Solicito que vocês fiquem, que no final a gente vai fazer a entrega de um quadro que vai para o CEMEI, tá bom? Passamos agora para a tribuna popular.
Então, convido a diretora Tatiane Maciel da Rosa, ela que vai falar para nós sobre a moção de aplauso do CEMEI São Pedro pelos seus 30 anos de história. Boa noite a todos. Em nome de toda a equipe do CEMEI São Pedro, expressamos nossa profunda gratidão à Câmara Municipal de Rio Negrinho, a todos os vereadores, em especial ao nosso amigo vereador Daniel Gonçalves, que organizou essa moção de aplauso para a gente, que fez a frente, mas a gente sabe que todo mundo colaborou também. Agradeço a todos, ao público que está aqui presente, também a quem está nos acompanhando através das redes sociais. Em honra, é uma honra estar ocupando a tribuna hoje, bem no dia que a gente comemora os 30 anos do CEMEI São Pedro. Tive que fazer uma colinha porque estou muito nervosa. Esse reconhecimento reforça o nosso compromisso com a educação infantil, uma educação infantil de qualidade que nos motiva a continuar transformando vidas através do ensino. Nós ficamos imensamente felizes ao ver o esforço coletivo da nossa unidade sendo valorizado por essa Casa Legislativa. Somos uma equipe de 30 funcionários, entre professores, assessores, atendentes, auxiliares, cozinheiras, estagiárias, secretária, especialista e vigia. Todos nós somos muito dedicados em nossas funções e envolvidos num trabalho que visa o atendimento de excelência aos nossos pequenos. Nem tudo é mil maravilhas, mas a cada desafio nos impulsiona a sermos cada vez melhores. Nós buscamos trabalhar com crianças através de contextos investigativos, onde a criança é protagonista e cria oportunidades variadas de brincar. Quero dizer que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Agradeço a todas as famílias do CEMEI São Pedro, cada pai, cada mãe, por confiarem e apoiarem sempre o nosso trabalho. Muito obrigada por deixarem no início da manhã os seus bens mais preciosos aos nossos cuidados, com a certeza de encontrá-los bem, alegres e felizes no final do dia. Agradeço aos membros da equipe que se fazem presente nesse momento e os chamo aqui à frente, um por um, para receber esta homenagem. A Elizabeth, que é nossa auxiliar, que já é patrimônio do CEMEI. A Patrícia, nossa assessora do berçário. Beatriz, atendente educativa da turminha do berçário. Marise, auxiliar de serviços gerais. Viviane, nossa secretária. A Profeni, professora da turma do nível 2. B. A Nathalie, atendente da turma do nível 2A. A Silmara, professora do nível 1. Elenay, atendente do nível 1. E a professora Nisete, professora do nível 1A, do nível 2A. Vocês podem vir aqui na frente, vamos quebrar o protocolo um pouquinho? Posso chamar elas aqui? E também agradeço a quem não pôde vir, que com certeza está nos acompanhando através das redes sociais, juntamente com toda a equipe. Eu quero forçar o nosso lema do CEMEI São Pedro. A gente tem um lema que nos define e que retrata o que somos, como somos a nossa equipe. E o nosso lema é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E também nós, do CEMEI São Pedro, queremos convidá-los a toda a comunidade de Rio Negrinho, também os vereadores, a prestigiar a nossa exposição, que acontece durante a semana, no horário das 7h30 até as 17h30 em nossa unidade, lá no bairro São Pedro, no CEMEI São Pedro. E esta homenagem, para nós, é um impulso para continuarmos evoluindo cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tati. Dire Tati. Vamos fazer entrega. Peço que vocês permaneçam aqui, os vereadores, para a gente já fazer a entrega da moção.
Mais uma vez, gratidão, Tati, pelas suas palavras e a toda a sua equipe. Estendendo esse abraço fraterno a todos que não puderam estar lá da equipe. A gente sabe que todo mundo tem a sua rotina, mas tenho certeza que as palavras serão transmitidas para os demais também. Passamos agora, então, para a palavra livre dos vereadores. Nós temos 5 inscritos. Os senhores têm 6 minutos. Convido agora para fazer o uso da palavra o vereador Andy. Mais uma vez, eu quero desejar boa noite a todos que nos acompanham aqui no plenário, a imprensa escrita e falada, todos que nos acompanham de seus lares também. Eu quero começar, vou esperar ela voltar, aí eu vou mudar aqui a ordem dos meus discursos. Mas, enfim, eu quero parabenizar aqui o Luiz Felipe Gêncio Paes, filho de um amigo meu, do Negão, né, que era meu pedreiro, e no último final de semana ele foi campeão lá em São Paulo do Jungle Fight, levando o nome de Rio Negrinho, né, tendo aí um futuro brilhante pela frente. Então, parabenizo ele, parabenizo o Negão também. Negão, meu abraço para você e para toda a tua família. Que Deus abençoe seu filho, que ele continue nesse caminho promissor que ele vem traçando. E eu achei muito interessante que na entrevista dele, ele cita Rio Negrinho. Eu já vi algumas pessoas, entre aspas, famosas, que quando vão para frente de uma emissora, principalmente nacional, elas não falam que são de Rio Negrinho. E eu achei muito bacana dele falar que é de Rio Negrinho, né? Dele mostrar que ele é filho dessa terra, dele ter orgulho de dizer, olha, eu vim de uma cidadezinha pequena, do interior de Santa Catarina, e essa cidade é Rio Negrinho, e ele falou com o maior entusiasmo. Então, parabéns, que Deus abençoe ele. Também quero falar agora que recebi ali as notícias, aí, as últimas notícias, aí nós estamos com o fechamento das janelas partidárias aí na última semana, né? E quero desejar sorte ao meu amigo, o vereador Rodrigo Vargas, de São Bento, que é pré-candidato a deputado federal, pessoa da região, gente daqui. E também quero desejar sorte ao meu amigo, o vice-prefeito Pablo, uma pessoa com um coração enorme, uma pessoa que presta um grande serviço à comunidade, que estará também concorrendo aí, ele é pré-candidato a deputado federal também, então teremos aqui na nossa região 2 pré-candidatos a deputado federal, meu amigo Vargas, meu amigo Pablo aqui em Rio Negrinho. Então, quero desejar sorte a eles, desejar que Deus abençoe essa caminhada deles. Também quero parabenizar a vereadora Cat pelo evento aí da última quinta-feira, vereadora. Algumas pessoas, eu sempre falava que, independente da questão partidária, eu sempre, me desculpe o palavreado, mas eu sempre dizia que você era uma pessoa fuçadeira, né? Você estava em tudo que é lugar, né? A Cat estava em tudo que é lugar, ela estava na rede feminina, fazendo cuca na igreja lá, Daniel dá risada porque ele sabe também, então a gente tem uma certa amizade aí, a gente sabe que ela está em tudo. E você mostrou a tua força, Cat, na quinta-feira, apesar de muitas pessoas às vezes duvidarem, te menosprezarem, não valorizarem você como mulher na política. Eu acho que é muito importante, Cat, Kika, que são lideranças da comunidade, né, Kika, que prestam um grande serviço para a comunidade. Eu penso que vocês merecem estar aqui dentro, sim. Vocês têm que buscar o espaço de vocês e o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, parabéns pelo evento da Procuradoria da Mulher. Faltou lugares na casa, né? Tivemos que correr em cima da hora aí, vereador Alex, né?
buscando cadeira e colocando aí, mas graças a Deus deu tudo certo, então parabéns pelo evento, tá? Então, quero desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, e desde já eu quero deixar meu agradecimento a vocês, funcionários do CEMEI São Pedro, que se dedicam à vida, né, em prol do município de Rio Negrinho, né? Contem sempre com esse vereador, pode ter certeza que vocês já devem ter percebido que uma das pautas que eu mais defendo é a questão do servidor público. Não estou fazendo lobby aqui, a minha esposa é funcionária pública, então nada mais justo do que eu defender a classe da qual ela pertence, e eu entendo que sem vocês, funcionários públicos, a máquina pública não anda. Eu entendo também que, da mesma forma que numa empresa privada existem profissionais bons e profissionais ruins, o serviço público também é assim, dessa forma. Mas nós não podemos generalizar. E por isso que eu digo que nós temos que valorizar a cada um de vocês que prestam um grande serviço para a comunidade. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Obrigado, vereador Andy. Chamo para fazer uso da palavra a vereadora Keti. Então, mais uma vez, boa noite, família CEMEI. Então, primeiro eu quero começar agradecendo a você, Daniel, além de ser meu amigo, meu vereador, hoje presidente, pela oportunidade de me deixar de novo pelo segundo ano como procuradora da Procuradoria, e também me deixar trabalhar e mostrar para que vim, para defender nós mulheres, indiferente de partido político, de cor, de raça, somos todas iguais. Também quero agradecer aos vereadores que estiveram aqui, Geraldo, o Andy, o Nedlin, o Alex, também por me ajudarem, porque realmente não imaginei que a casa encheria. Olha, acho que umas 200 mulheres estiveram aqui prestigiando, mostrando a nossa força feminina, Kika. Mostrando que não é porque temos um rostinho bonito que as mulheres não votaram para nós, que é o que eles acham de mim. Então, quero agradecer as mulheres em nome da Simone, que estava aqui presente, né, Simone? Que esse encontro, a Tharissa, mãe do Enzo, foi realmente feito para que as mulheres que falam transformam. Que ano que vem esse evento seja maior, com mais mulheres, que realmente elas vieram falar que nós podemos, sim, vereadora Andy, estarmos onde quisermos. Fazendo cuca, na rede, no CEMEI, em casa, mas que possamos levar além do nosso trabalho de mãe, mas o nosso trabalho de responsabilidade com a nossa coragem. Agradecer as mulheres que estiveram aqui também na última quinta, né, nesse evento, que a voz de uma mulher nunca é apenas som, mas sim história, coragem e mudança. Foi o que provamos aqui na última quinta-feira. Que Rio Negrinho tem sim o empoderamento feminino, que nós estamos aqui para lutar pelo povo. Espero que nas próximas eleições temos um time de 7 mulheres e 3 homens, não com 7 homens e 3 mulheres. Então, eu me dedico e me coloco à disposição daquelas que tenham vontade, que me procurem, indiferente de sigla partidária, trabalhem pela comunidade. Por muito tempo, nós, mulheres, fomos silenciadas, mas hoje ocupamos nosso espaço. Que nunca nos falte voz e que, ao usá-la, sejamos sempre instrumentos de transformação, empatia e força. E aproveitando uma deixa, um gancho da minha amiga Sandriele, a qual estava participando, que também é advogada, responde pela OAB em Rio Negrinho, onde ela fala que quando nós, mulheres, subirmos um degrau, que possamos sempre trazer com a gente uma também. Então, a gente já vê esse exemplo hoje no CEMEI, né, Tati? Que é onde sem essa equipe linda você também não estaria. Eu também, sem a minha equipe na Câmara, não estaria com esse belo evento que foi na quinta. Então, agradecer de coração a todas que estiveram aqui. Aguardem os próximos. Vem aí o próximo na Volta Grande. Kika, vamos sentar e vamos organizar com as nossas mulheres aí do agro. E falar para vocês, de coração, fiquei muito surpreendida mesmo na quinta-feira da Casa Cheia.
E isso mostra que estamos aqui por todas, né? Eu acho que agora a gente só tem a ganhar mais forças aí com as mulheres em Rio Negrinho e aquelas que estejam com vontade de seguir carreira, não como vereadora, mas que tenham vontade de sim, de dizer não, eu vou ajudar uma mulher e quero ajudar, que a gente comece um grupo de apoiar mais mulheres e mostrar que a primeira mulher que a gente tem conhecimento é nossa mãe, né? Então, além dela ser guerreira, ela é mãe, ela trabalha fora, e ela também pode ser política, sim. Então, mais uma vez, muito obrigada, Daniel, pela oportunidade, e um beijo no coração de todas aquelas que estiveram aqui, um beijo também para aquelas que não puderam estar aqui, mas com certeza terá mais eventos assim. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora Keti. Chamo para fazer uso da palavra o vereador Maneco. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora. Quero cumprimentar ex-vereador Cabelo, assessor da nossa deputada Paulinha, Herman, suplente de vereador do União Brasil, meu suplente, funcionários e diretora do CMEI São Pedro e demais presentes aqui na casa, internauta, imprensa escrita e falada, funcionários da casa. Quero falar, Daniel, sobre duas indicações que eu fiz hoje, para a sessão de hoje, na rua Romão Grosso, uma boca de lobo para ser arrumada, e também na rua José Kobeck, no bairro Vista Alegre, uma rua para ser arrumada, uma boca de lobo e patrulhamento e sabramento também. E também já agradecer o secretário de Obras, Laércio, que tem atendido algumas indicações minhas, alguns pedidos, então só deixar o agradecimento para o Laércio, ele tem me atendido, então só agradecimento aqui na tribuna. Também, no último semana, estive em algumas cidades do Planalto Norte, aqui do nosso município. Tirei um tempo para passar no DENIT em Mafra, para ver sobre as obras. Acho que quem está circulando ali pela BR-280, sentindo a Mafra, já está acontecendo. Algumas melhorias. Logo deve estar chegando aqui no nosso município. Então, só quero agradecer ao DENIT, ao Marco Antônio, que é o responsável pela nossa região aqui. Então, só deixar o agradecimento também. Também quero falar ali sobre o projeto Recicla Rio Negrinho. Acho um projeto muito importante. Conscientizar as pessoas, as crianças, mas também a gente sabe que é um trabalho demorado, não é da noite para o dia, vai ter reclamações, então, porque os nossos munícipes também atendam bem. Quero também falar sobre o CMEI São Pedro, quero deixar aqui meus parabéns para toda a equipe, para todos os alunos que estão completando 30 anos de CMEI, então, é uma vida longa, né? Que continue nessa pegada. Também deixo meu gabinete à disposição e quero me comprometer com vocês aqui. Nesse ano eu consegui uma emenda de 200 mil com o deputado Vicente Caro Preso para o Aurora, para uma quadra de society, e também 200 mil com o Vicente, com o deputado Sérgio Guimarães, e quero me comprometer para ano que vem conseguir uma emenda para o CMEI de vocês. Já fica o compromisso. Tenho certeza que os deputados vão chegar, vão conseguir a reeleição, então quero deixar aqui meu comprometimento com vocês. E quero desejar mais uma vez meus parabéns para toda a equipe e todos os pais, todos os que fazem parte daquele CMEI. Também quero deixar aqui mais um avisinho sobre o Insanos Motoclube, que sempre no nosso município fazem ação social. A Loucas, que são as mulheres do pessoal do Motoclube, que vão promover agora na próxima semana uma ação de Páscoa na PAI e algumas crianças aqui do nosso município. Então, parabéns ao Insanos e às Loucas, que sempre estão fazendo um trabalho voluntário no nosso município. No mais, seria isso. Desejo a todos uma boa noite, um bom retorno e uma feliz Páscoa. Obrigado. Obrigado, vereador Maneco. Convido para fazer uso da palavra o vereador Nedlin. Gostaria de começar meu pronunciamento aqui cumprimentando o Luiz, sua família que se fazem presente hoje aqui na nossa sessão, ex-vereador Cabelo, sua esposa, Herma, Hernani, Patrick, meu pai, todos os demais que se fazem presentes aqui hoje também, Paulo que saiu ali fora agora. Ontem, domingo, eu tive o privilégio de ir até a casa do Luiz, fui muito bem recebido lá pela sua família,
E eles têm uma demanda na localidade, onde eu posso dizer com propriedade a dificuldade que é lidar com essa demanda. Eu, antes de ser vereador, ocupei esse espaço que eu estou ocupando aqui hoje para fazer reivindicações. E a reivindicação que até mesmo na época se tornou de forma ampla, teve algumas publicações nos meios de comunicação da nossa cidade, foi a respeito da pavimentação na Rua Mandzouse. A Rua Mandzouse, uma rua que, depois que assumi como vereador, fiz diversos requerimentos, diversas indicações, e hoje ainda a gente não tem algo concreto para aquela rua. Eu espero que sim, nos próximos meses a gente possa ter um retorno muito positivo a respeito. Teve algumas sinalizações, mas eu quero falar da rua onde o Luiz e sua família residem, que é a rua da Colônia Miranda. Uma rua que já tem há mais de 3 anos sinalização de lombada, mas não tem lombada. Uma rua que tem sinalização de velocidade, mas a velocidade não é respeitada. E cabe a nós, gestores, esse olhar pela comunidade, essa empatia com as pessoas que também passam pelas dificuldades, e a gente precisa sim dar um retorno para essas pessoas. E como eles me procuraram, eu falei para eles, eu sou uma ferramenta como vereador, infelizmente eu não tenho o poder, a força de execução, no caso de pavimentação, ou até mesmo como eles me relataram, nós não estamos aqui pedindo que seja pavimentado, mas nós estamos aqui pedindo que seja feito o mínimo necessário para que a nossa dignidade, como munícipe, como pagador de imposto, seja respeitada. Eu espero ser hoje ferramenta, ser a voz deles aqui, para que os gestores, os responsáveis da pasta, possam olhar para aquela rua e possam sim, de fato, fazer algo que venha trazer qualidade de vida, porque quando você vive num ambiente insalubre, como eles estão vivendo lá, o pó. Ontem, domingo, eu tive ainda a insatisfação de conviver com aquele pó, naquela intensidade. Eu fico imaginando durante a semana, quando está passando caminhões. Na rua que eu moro, como eu falei, posso falar com propriedade, quando passam os caminhões, infelizmente, tapa de poeira. Então, se a gente tem 3 anos a sinalização de lombada lá, que a gente possa, com um olhar empático, ir lá e realizar essas lombadas lá. Que o Executivo tenha bons olhos com vocês, que essa reivindicação aqui possa ser de fato atendida e que nos próximos dias seja feita essa lombada lá, com material de qualidade, para que ela se perpetue, que não seja algo que seja feita paliativamente. Como mencionado pelo vereador Maneco em uma das tribunas aqui, lombada é algo que a gente mais recebe de demanda aqui como vereadores. Se vocês acompanharem, são poucas as solicitações que eu trago aqui para casa de lombada. Mas eu não estou pedindo lombada para um local que eu estou inventando a necessidade, mas é um local que já tem a devida sinalização. Por 3 anos já está sinalizado que naquele local deveria ter uma lombada. Então, se não existe a lombada, por que existe a sinalização? Eu acho que a gente precisa sim, de fato, ter coerência nisso, a gente precisa dar o respaldo que as pessoas precisam, ser, como eu falei anteriormente, empáticos, e eu espero de coração, porque passando essas sinalizações, eu também recebi a informação de que crianças utilizam do espaço ali como ponto de ônibus, então existe também a questão da segurança. Inclusive quero falar de um munícipe do Industrial Norte que também me procurou nessa semana, já estou levando para ele a ficha ali, na semana que vem ele vai ocupar essa tribuna também para falar do mesmo assunto. A gente não vai fazer lombada na cidade, beleza, mas a gente precisa de fato dar pelo menos a atenção que as pessoas precisam, explicar o porquê que a lombada não está sendo feita, o porquê que
não tem a necessidade, ou até mesmo trabalhar em cima da conscientização, ou, como o vereador Andy comentou anteriormente ali, a respeito da fiscalização, como vamos fiscalizar quando as pessoas jogarem lixo? Eu sou totalmente favorável à tecnologia, vamos fazer instalação de câmeras de segurança, vamos trabalhar a conscientização das pessoas para que a gente possa, assim, ter, como eu falei, uma cidade cada vez mais segura também. Quero aproveitar aqui meus últimos segundos, já vou pedir mais 30 segundinhos. O senhor tem 30 segundos para concluir, vereador. Para parabenizar a Cat, já foi mencionada aqui pelos nobres vereadores, mas quero parabenizar por estar à frente da Procuradoria da Mulher, também por promover esse evento. Com certeza isso agrega muito para o nosso município. As mulheres, sim, se sentem representadas e a gente precisa, sim, deixar esse espaço para todas elas. Teriam outras demandas, mas trago nas próximas semanas. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus abençoe e um abraço no coração, um abraço e um beijo no coração de todos. Obrigado, vereador Nedlin. Convido para fazer uso da palavra o vereador Geraldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Cat. Em seu nome, quero, e da Tati, cumprimentar todas as mulheres, todas as pessoas que estão nos assistindo em casa, os internautas. E quero dizer que, lá no CEMEI, que nem diz ali no vídeo, nasceu pequenininho, lá no Jardim Primavera, em 96, na administração do prefeito Albuquerque, foi construída a creche pequenininha. E daquela creche pequenininha, do CEMEI pequeno ali, com certeza, hoje saiu grandes empresários ali do bairro, pessoas que têm os seus comércios e estão administrando e prestigiando o bairro onde eles nasceram. Também quero parabenizar hoje aqui, ali na São Pedro, abriu na quinta-feira, foi inaugurada a academia do Anderson Dumps, ele que é professor de educação física, a sua esposa Aline Ria, que é fisioterapeuta. O casal realizou o sonho de estar ali no bairro São Pedro, abrindo a sua academia, aonde vai estar prestando o serviço a toda a comunidade de São Pedro, Quitandinha, Colônia Miranda ali, e as pessoas que quiserem estar sendo feitas as inscrições lá para ser atendida. Então, são profissionais que nasceram no bairro e hoje estão acreditando no bairro onde abriram o seu comércio lá nessa academia. Então, parabéns, que Deus dê o sucesso para eles e a bênção para eles, que eles possam crescer e progredir lá no bairro lá. Também hoje, conversando com o secretário de Ações, o Dito, hoje de manhã, na prefeitura, ele me passou que... E quero parabenizar todo o pessoal do bairro Preto, lá em cima, e também lá do Salto, que foi feita a licitação para asfaltar a rua que vai até o aeroporto, na Eduardo Naida, que essa semana, então, o prefeito está assinando a ordem de serviço, a empreiteira que ganhou para fazer a obra foi o MAS. Então, em breve, aquela comunidade que veio até aqui reivindicar e fazer a justificativa para que aquele asfalto saia. Então, quero parabenizar o pessoal do Barro Preto, o pessoal ali do Salto, que em breve vai estar acontecendo as obras que vai chegar até no aeroporto, lá em cima. Também está sendo feita a licitação tão esperada da rua Silvio Berende, aquela que dá acesso ao Salão Casa Grande, tá? Então, a licitação também já está sendo feita e em breve deve estar sendo ali, a gente vai ter a empresa que vai estar fazendo aquele asfalto, que é a reivindicação de muitos anos ali, dos moradores daquela rua e do proprietário do Salão da Casa Grande lá também. Também quero aqui hoje comentar sobre a licitação da construção de 30 casas que vai ser construída no novo loteamento na Vista Alegre. Já foi feita a licitação. Esse é um programa do governo do estado. O nome é Programa Casa Catarina. São 30 casas que em breve vai ser construída para ser entregues à nossa população. E também do governo federal, tem mais que vai ser junto, 16 casas do programa do governo federal, também no novo loteamento na Vista Alegre, em breve vai estar sendo construída lá, também. Também quero parabenizar meu amigo Cassinho, da Fundação do Esporte, que na semana passada estive presente lá, no encerramento dos Jogos Escolares de Vôlei, uma decisão bem
jogo bem competitivo mesmo entre o Marta e a Aurora. A Aurora ganhou no vôlei feminino e no masculino. Então, quero parabenizar todos os professores, todas as secretárias, das diretoras de escola que permitiram que seus alunos e os seus professores levassem as crianças para participar das competições, que foi um brilho. Foi um jogo muito emocionante. O Néder estava junto lá, né, Néder? A gente prestigiando. Foi assim, ó, parabéns mesmo aos professores Chiquinho e o professor Paulo do Marta lá, pelo belíssimo trabalho junto com os seus alunos. E também, que nem disse, quando estive na Fundação do Esporte, lá em 2007, 2008, era diretor de esporte, aonde na fase dos jogos escolares, a gente teve a equipe do Ricardo Hoffman, na época era futebol feminino, futebol salão, aonde ganhamos todas as fases regional, tudo, e chegamos a disputar a final do Catarinense, aonde aquelas meninas ficaram campeão catarinense. Foi a primeira vez que as alunos escolares conseguiram chegar a esse campeão catarinense de futsal. E foram representar o estado de Santa Catarina em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. Então, dentro dessas categorias, parabenizar todos os professores aí que estão incentivando os seus alunos para que eles sejam um profissional aí, que eles tenham atitudes, porque através do esporte você consegue ter responsabilidades e buscar suas conquistas. Muitas vezes você vendo que a competição vai ser difícil, mas você chega lá com brilho. Então, só depende de você se dedicar, tá bom? Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador Geraldo. Nesse momento, solicito para o vice-presidente assumir a mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Daniel. Novamente, boa noite a todos. Então, tenho bastante coisa para falar, pouco tempo, vou ser bem breve. Primeiramente, agradecer ao projeto social do Colégio Caminho do Saber, o Caminho Solidário. Neste sábado, realizaram uma ação de Páscoa lá no bairro Industrial Norte. Foram aproximadamente 120 crianças na nossa comunidade que estiveram presentes lá no centro comunitário. Então, agradecer de coração, em nome da Pati, que coordena essa parte lá no colégio, agradecendo a todos os envolvidos e dizendo assim, ó, que envolver os alunos na ação social é incrível. A gente vê o engajamento deles e um comprometimento social. Também parabenizar a equipe desta casa, em nome da Pamela, que coordena nossos vereadores mirins e os demais funcionários. Na semana passada, nós tivemos uma formação com os mirins, um seminário com o pessoal de Florianópolis. Estiveram aqui na nossa casa vereadores de Itaiópolis, de Mafra, de São Bento do Sul, participando dessa excelente formação que prepara eles para o ano que eles vão viver. É como eu falei aquele dia para eles, que eles possam aproveitar cada momento e que essa formação do vereador mirim, ela eleva o nosso cidadão no comprometimento com a democracia. Gostaria de falar um pouquinho sobre o final de semana também, parabenizando a Fundação Municipal de Cultura, em nome da Vive e toda a sua equipe, pela atividade que foi realizada no Pavilhão dos Imigrantes no sábado à tarde, de Páscoa. Foi bem movimentada, a criançada adorou. Então, agradecer a todos que se dispuseram a estar no sábado lá, nessa ação tão importante. Reforçar algumas indicações, entre elas alguns pedidos, como lá da Colônia Miranda. Hoje recebi lá da Rua Antônio Potelec, pedindo que fosse realizado, pelo menos, molhar a rua para amenizar o pó. Também falar um pouquinho da indicação que eu fiz lá, da Rua Urbano Murara. Tem uma indicação da Rua Evaldo Tremel também, dessa lombada que o pessoal está pedindo lá no Industrial Norte. E também uma solicitação que a gente está tendo na Rua João Augustin, onde o nome da rua foi registrado errado no Google. Então, muitas encomendas, quando você digita João Augustin, Rio Negrinho, vão parar em Serra Alta, porque o nome da rua foi registrado João Augusto. Então, a gente está vendo até com o jurídico para ver como a gente consegue ajudar lá os moradores dessa rua. E falar um pouquinho também do dia de hoje, né? Mais uma vez, parabenizar todo o pessoal do São Pedro. Hoje eu tive um momento de conversa com o prefeito Caio. Levei algumas pautas, Tati, daquelas que você me cobra bastante, porque não pense que a Tati cobra só de vocês e não cobra de mim. Ela me cobra bastante, mas com razão, né, Tati? A gente está aqui para ajudar. E o prefeito mandou dizer o seguinte, e eu estou me comprometendo aqui na palavra,
que a pintura do CEMEI está garantida. Então, por dentro e por fora, podem confiar. Então, nos próximos dias vai passar o cara fazendo orçamento, e assim que o mais breve possível, o CEMEI vai estar de cara nova. Esse é o presentão de 30 anos para o CEMEI, tá bom? E, mais uma vez, deixar minha gratidão a todas vocês, e estendam essa gratidão às demais. É uma equipe muito boa que você tem lá, Tati, cuide bem deles, e vocês cuidem bem da Tati, porque ela, para mim, foi uma excelente dire, e é como todos os meus colegas falaram, é uma equipe unida, né? A união faz a força, né, Tati? Então, parabéns à dedicação de todos vocês. E convidar a comunidade a prestigiar, nós estamos, Copé em abril para o nosso município é um mês festivo, Rio Negrinho completa seu aniversário, então, neste mês, no hall de entrada da Câmara de Vereadores, a gente está tendo a exposição de fotos, através do olhar de um fotógrafo muito especial aqui de Rio Negrinho. O nome dele é William Steidel. Então, o William, ele faz registros aqui do nosso município, e um dia a gente capturou ele e fez esse convite para que as pessoas que estão aqui pelo centro, as pessoas que vêm até a Câmara de Vereadores, nesse mês, creio que a gente receberá bastante visitas, em virtude do aniversário do nosso município, para que essas pessoas possam vir aqui e visitar essa exposição. Ela é aberta ao público, as fotos estão ali no hall de entrada, e convidei também o William para vir aqui, falar um pouquinho do seu trabalho, porque Rio Negrinho tem muita coisa bonita, muita paisagem linda, muita história a ser preservada, e para isso a gente precisa de registros, de imagens, de fotos. Então, agradeço, William, por aceitar esse desafio, por trazer o seu trabalho aqui para o nosso hall de entrada, e com toda certeza é um trabalho muito lindo, meus parabéns. E deixo também o convite para os colegas, para o público em geral, né, Tati? Agradeço a camiseta, e que a gente possa visitar lá. Eu já fiz minha parte, visitei a exposição do São Pedro, então vamos lá prestigiar também o CEMEI, o trabalho que vocês realizaram. E, de uma forma especial, desejar uma feliz Páscoa para todos, que a gente possa, nessa semana, que é uma semana de bastante reflexão, colocar a nossa mão também pelo nosso próximo, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso próximo nessa Páscoa, e lembrar do nosso verdadeiro sentido da Páscoa. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Devolvo a palavra ao vereador presidente Daniel. Obrigado, vereador Nedley. Mais uma vez agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de abril, sem uma pauta ainda definida. Uma boa noite a todos e uma feliz Páscoa.